Olá, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que as editoras têm dificuldade de trazer algum material acadêmico. No vídeo anterior eu comentei um pouquinho sobre a importância de dominar um outro idioma. E aí algumas pessoas fizeram alguns comentários e tal sobre algumas obras que faltavam. E olha que interessante esse comentário que eu vou trazer aqui. Porém, primeiro eu peço que se inscreva na página inicial desse canal. Você vai encontrar nos links lá um curso de teologia livre, ok? Então, faz o bacharel lá, curso livre. E também peço que se torne membro, apoie o nosso trabalho aqui por apenas a partir de R$ 2. Então, você pode se tornar membro de R$ 2 ou até R$ 15. Aí tem 6 níveis aí. E não se esquece de compartilhar esse vídeo caso você goste, tá? E quero o seu comentário sobre o que eu vou dizer aqui depois. Então, é muito importante que você que está assistindo esse vídeo deixe o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião. Vamos a mais esse vídeo. O Anderson é um grande inscrito aqui do canal, está sempre comentando. Você é o único que obriga abertamente por obras de boa qualidade traduzida para o português, especialmente do grego. Infelizmente, as editoras não dão ouvidos a quem conhece a necessidade do leitor. Não, Anderson. Nesse caso, eu tenho que fazer uma defesa das editoras para você entender a realidade que as editoras passam. E eu não sou o único que obrigo, não, cara. Eu não sou o único, tá? Não pense você que, não, eu não sou o único, não. Você tá precisando acompanhar outros canais também que falam sobre grego e tal. Ponto. Qualquer livro, qualquer livro de tese, de mestrado, de doutorado decente que você lê, que você vai ler, que está relacionado a grego neotestamentário, a Novo Testamento, você vai ter um Frederick Dunker em inglês citado, você vai ter um Gerhard Kittel, você vai ter um Liddell Scott, não tem para onde correr, tá? Assim, mas vamos lá. Por que as editoras não lançam muitos materiais específicos? Eu vou dar um exemplo para você da editora Cultura Cristã. Ela publicou uma obra chamada Manual de Língua Grega Valdir Carvalho Luz, 3 volumes. É essa vermelha aqui em 3 volumes aqui, ó. 2.100 páginas em língua portuguesa. Foi a maior gramática de língua grega que eu tenho, tá? Ela supera a Terópolis, ela supera em tamanho, ela supera a Terópolis, ela supera muito em Míriga, em tamanho. Então ela é uma grande gramática grega e ela só teve uma edição, pelo que eu sei, uma edição. E por que ela só teve uma edição? Porque ela não teve venda. Porque a dificuldade das editoras é o seguinte: é você tem que fazer um livro que venda. Pergunto: obras de grego vendem? Não, não vendem. Obras de grego, elas demoram muito para vender. Então, para uma editora lançar uma obra de grego, por exemplo, seja um dicionário, uma gramática, um Novo Testamento grego, ela tem que ter muito suporte, ó, muito, ó. Ela tem que ter muito suporte financeiro. Por quê? Senão ela vai publicar obras em grego e o que vai acontecer? Ela vai demorar para vender. E aí, meu amigo, ela tem que pagar o funcionário dela, ela tem que pagar os pastores, tem que pagar os tradutores, ela tem que pagar os funcionários. Então, o que acontece? As editoras elas vão escrever livros, vão publicar livros que vendam. Então você tem editoras que são mais tradicionais, como a Cultura Cristã, a Vida Nova e tal, que publicam obras mais acadêmicas, mas elas, elas têm um aporte, né? Elas precisam de um aporte, elas já ganharam o mercado nisso. Então, por exemplo, desde a década de 80, a editora Vida Nova publica essa obra aqui, ó. Quem traduziu foi Gordon Show, Dicionário Internacional de Teologia. Hoje ela não publica mais. Por quê? Porque quem quer um desse tem. Quem não quer, compra o resumido, né? Hoje ela lança o resumido dessa aqui. Mas até alguns anos atrás ela lançava a integral. Pergunto, quantos pastores você já foi na casa, ou que te visitaram, que tem uma obra dessa aqui disponível na biblioteca deles? Entendeu? É isso que eu quero colocar. Então, o que acontece?
o estudo do grego e o estudo do hebraico, ele andou capengando nos últimos anos. A gente não pode reclamar tanto hoje, mas capengou muito por muito tempo, porque só quem compra esses materiais é teologando. É teologando, é cara que está estudando teologia. É o cara que é interessado, mas quantos por cento da população crente fazem parte desse grupo? Um outro detalhe. Hoje, as editoras evangélicas, elas têm um público consumidor forte. Só que você tem que lembrar o seguinte, Anderson. Até a década de 90, por exemplo, você quase não tinha crente no Brasil. O protestantismo começa a crescer via movimento pentecostal e as outras denominações começam a ter algum conhecimento a partir da década de 90. Nos anos 2000 passam a ser conhecidas, a partir de 2010 passam a ser respeitadas. E é a partir dessa data, 2010, por exemplo, que a gente deixa de capengar muito no grego. A gente tem uma longa caminhada, a gente não vou mentir, nós temos uma longa caminhada como estudiosos, né? Para publicações do grego, tanto do grego clássico como do grego koiné do Novo Testamento. Só que a nossa situação hoje, depois de 2010, né, estamos em 2023, a nossa situação hoje é menos periclitante do que era para o estudante da década de 80, porque você quase não tinha crente. Desses crentes, os que compravam material teológico eram só os teologandos. Então era isso aqui de gente. Então a editora não tinha como ela publicar uma obra lá e sair, né, esperando que vendesse. Então, o que acontece? Dessa forma, não existia mercado. Não existia mercado. A situação começou a melhorar, como eu disse, a partir de 2010, que as editoras começaram a ter o crescimento evangélico no Brasil, o crescimento pela busca teológica também, porque algumas igrejas que eram anti-teologia mudaram seu posicionamento, né, o advento da internet também, e isso permitiu com que o público crente começasse a se preparar um pouco melhor. Então, assim, a nossa situação no estudo do grego hoje, em 2023, é menos periclitante do que era nos anos 2000, nos anos 90. Isso eu falo como alguém que viu a internet crescer, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no YouTube há 7 anos, pô, eu lembro do YouTube em 2012, você não tinha nada de grego. Você tinha lá uma videoaula, uma outra videoaula de não sei quem, tal, mas hoje, cara, a gente tem muito mais conteúdo. E hoje, por exemplo, a gente tem como buscar o conteúdo. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero aprender sumério. Eu quero aprender sumeriano antigo. Pô, cara, você baixa o PDF da internet, você até encontra livros sobre o assunto para vender. Cara, antes de 2010, pouca gente tinha internet. Como é que você comprava? Vamos lá, eu sou caipirão, mano. Sou de cidade pequena. Sou de Leme, nascido em Leme. Cara, imagina, como é que eu compraria uma gramática de grego até antes de 2010? Um Novo Testamento grego? Impossível. Conversas minhas com o Hebraico Pro também, ele é de Campinas. Ele falou, cara, ele é de Campinas. Ele falou, eu queria estudar hebraico, eu não sabia onde tinha uma Bíblia hebraica. E aí, cara, até ele conseguir comprar uma Bíblia hebraica, ele pagou 1 mês e meio de salário dele. Quer dizer, a primeira Bíblia que o Hebraico Pro pagou, hoje, seria como hoje, um salário mínimo, R$ 1.800. Foi o que ele pagou na primeira Bíblia hebraica dele, mais ou menos. Um valor assim, absurdo. Pro cara estar aqui hoje, né? Pro cara estar no canal dele do Hebraico Pro lá, falando sobre hebraico, dando dicas e tal. Então, assim, o bagulho era muito difícil. Era difícil. E não é culpa das editoras. Era o contexto evangélico brasileiro. Tá? Então, assim, hoje, eu não me surpreenderia se eu visse uma gramática de Gesenius. Hoje, eu não me surpreenderia de ver uma gramática de Ethel Robson traduzida. Hoje, eu não me surpreenderia de ver uma gramática multimílica sendo publicada dentro dos próximos 3 anos. Eu não me surpreenderia porque hoje, querendo ou não, tem aportes. Hoje uma editora ela lança um livro de grego, ela começa a mandar mensagem, entrar em contato com os seminários teológicos online, com os seminários teológicos físicos, com as grandes faculdades, ela consegue ter público para vender esse material. Aí ela consegue ter saída.
Mas quando você põe 20 anos atrás, não tinha, cara. Posso colocar até menos, quando você põe há 10 anos atrás, não tinha. Muitos seminários livres, ministeriais, não tinham grego. Hoje está sendo obrigatório ter grego. Hoje, cara, está sendo obrigatório ter grego e hebraico. Por quê? Porque o público mudou, o, o crente comum está mais exigente. Assim, minha percepção, pode ser que eu esteja vista. Mesmo que não queira tanto conhecimento, mas está mais exigente. Por quê? Como eu sempre venho dizendo, o cara ele vai falar uma coisa no púlpito lá, ele está concorrendo com Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, está concorrendo com vários outros grandes oradores. Então, o público que assiste sermão hoje, que assiste na internet, que vai na igreja presencial, ele tá mais exigente nesse sentido. E para mim é um ótimo caminho. Não tem muita reclamação no tocante a isso. E o que acontece? Então essa é uma situação que, na minha opinião, é muito boa. É muito boa porque as editoras hoje elas têm saída. A única coisa que eu gostaria é que a editora Vida Nova relançasse a gramática de Allen Perosso, lançasse uma terceira edição. Pô, uma baita gramática de hebraico precisa ser relançada. Ela precisa ser relançada, a gramática de Allen Perosso. Só que assim, como é que ela vai ser relançada? Se você que assiste esse vídeo tiver interesse em comprar e mandar uma mensagem para a editora Vida Nova e falar assim, ó, Vida Nova, editora Vida, fala, editora Vida, vocês podem lançar de novo, relançar a gramática de Allen Perosso, eu compro um exemplar. Se 1000 pessoas não, se eles fazerem 2, 3, 5 mil tiragens, eu tenho certeza que se 1000 pessoas que assistirem esse vídeo fizerem isso, a editora Vida, ela relança a gramática de Allen Perosso. Eu vou pegar ela aqui para vocês darem uma olhada, pera aí. Essa gramática aqui, ó, eu não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer divulgação dessa gramática. Pô, mas por que ela não vai relançar por hora? Ela não relança? Porque não teve saída. Ela fez uma edição e essa edição supriu todos aqueles que queriam estudar hebraico. E vou fazer o quê? Não tem o que fazer. É o público. É o público. Então, assim, aí o que acontece? Aí você pega a editora Vida Nova, ela pega materiais que ela lançava em 80, ela tem que continuar reimprimindo, né? E na esperança de lançando poucas coisas novas ao longo do tempo. E temos que agradecer, pô, o léxico analítico Benjamin Davidson foi obra, tradução da editora Vida Nova. Tá 150, 200 anos atrasado? Tá, mas tá ótimo. Chegou, traduziu, tá aí. Tá aí para quem quiser estudar. Então já é um baita avanço. A editora Vida Nova lançou o léxico analítico, acessível. Outras editoras já lançaram léxicos analíticos, a editora Cultura Cristã, tem uma editora... eu tenho um léxico analítico aqui que ele é mais interno da minha igreja. Mas assim, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem um desse. Né? Não é todo... A editora Vida Nova lançou um para todo mundo. Todo mundo ter acesso. Então, o que acontece? Quanto maior o público consumidor de grego e de crítica textual e de hebraico, mais as editoras vão poder lançar obras disso, porque vai ter saída. Se não tiver saída, continua do jeito que está. E aí, quem estuda, entra naquela dificuldade que eu mencionei, que tem que aprender o idioma. Porque pensa, até traduzir 200 livros de crítica textual neotestamentário, pô, vai levar mó cara, entendeu? Vai levar muito tempo para lançar 200 livros de crítica. Aí eu pergunto, tem saída para 200 autores, 5.000 exemplares de cada? Não tem. Então não precisa traduzir 200 livros de crítica textual. Eles vão continuar traduzindo outras obras. E assim vai. Tá? Então a realidade é, a editora ela precisa ter um certo lucro para poder fazer. E é assim, é mercado. E aí o que as editoras vão fazer? Bíblia de estudo. Todo mês vai ter uma editora lançando uma Bíblia de estudo diferente, porque é isso que vende. Por quê? É o pregador que vai com uma Bíblia desse tamanho, né? O cara vai com uma Bíblia desse tamanho, cor de rosa, com uma cruz no meio. E aí todo mundo quer a Bíblia igualzinha dele. Aí é a Bíblia de estudo do pregador Canela de Fogo. É a Bíblia de estudo do pastor metralhadora. Entendeu? Então, assim,
E por que vende? Por causa disso, né? Então, assim, obras mais específicas vão ter mais, sempre tiveram mais dificuldade de serem lançadas. E posso até dizer assim que no estudo do grego clássico a gente está bem também. Tem obras traduzidas, né, de estudo de grego, pô, agora tá tendo aí, a gente tá tendo a Odisseia, a Ilíada, né? Estamos tendo muita coisa relacionada ao assunto, que é muito bom, cara. É muito bom. Então, assim, eu não critico as editoras, é o mercado. É o mercado, é o mercado. É o mercado. E assim, temos um problema muito sério. Por quê? Com o advento da internet, muitas pessoas passaram a buscar mais conhecimento, porém, você também tem a questão dos PDFs, porque o PDF ele serve para nós que não temos muito dinheiro, só que ele também quebra as pernas de uma editora. Por quê? Ela vai lá, faz todo um trabalho de traduzir a obra do Walter Robertson. Aí um grupinho de amigos vai lá, compra a gramática do Walter Robertson traduzida, escaneia o bagulho e joga na internet de graça. E aí? E aí todo o lucro que talvez a editora Vida Nova tivesse, ela já deixa de ter. Por quê? Em vez do cara se esforçar para comprar, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar o PDF. É claro que também alguém que busca pela gramática do Walter Robertson, ele vai ter o PDF para poder gravar um vídeo, para ler mais rápido. Mas também ele vai querer ter a física. Eu tenho o Dicionário Internacional de Teologia em PDF. Pergunta se eu uso. Eu não uso. Eu uso físico. Né? Eu tenho alguns dicionários, gramáticas, livros em PDF, mas eu não uso. Eu prefiro físico. E eu prefiro físico porque é mais rápido de busca, né? É muito mais rápido, muito mais prático. Então acontece isso. Então tem esses fatores que precisam ser observados e é isso. Só que, pelo que eu sinto, pelo que eu observo de seminários teológicos, pelo que eu converso com o pessoal, hoje, boa parte dos seminários estão exigindo grego, estão exigindo hebraico, né? Tá na grade curricular. E isso é bom, por quê? Porque isso abre espaço para que essas obras tenham saída. Porque antes, cara, o seminário que eu fiz de teologia não tinha grego. A faculdade que eu fiz a convalidação de teologia não tinha grego na grade curricular. E aí? Entendeu? Então, por exemplo, eu sou professor de grego, mas eu não tive grego na faculdade de teologia. Eu já cheguei sabendo grego, né? Eu já cheguei na faculdade sabendo grego. Então, só que, por exemplo, se eu for fazer um mestrado, alguma coisa fora do país, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é refazer a grade curricular de grego. Grego e hebraico, porque é exigido lá fora. Entendeu? Então eu vou ter que estudar grego, assim, vou ter que fazer provas, fazer cursos, grades, para poder incluir na minha grade curricular, porque isso não tinha. Entendeu? Então o negócio é complicado, cara, é complicado. Mas é outro assunto. O que importa é que as editoras elas têm essa preocupação. Porque imagina, a editora Vida, cara, lançou uma baita gramática dessa. Uma pena que ela não teve público para relançar. E é isso. Então, esses livros importantes têm que ter saída. E aí, junto com isso, entra, por exemplo, a editora Paulus, a editora Loyola, que também tem lançado muitas coisas relacionadas ao grego, crítica textual da Bíblia hebraica, sobre o Antigo Testamento, sobre Novo, interpretação. Então, assim, tem muita coisa boa, muita coisa legal. Basta a gente adquirir. Quando você adquire um livro da editora, você tá falando para ela assim, ó, continua que eu tô comprando. Né? Mas, pergunta é, quantas bibliotecas de crente você encontra? Né? O crente comum, você não vai encontrar. E aí a gente tem que partir para outros idiomas. Ponto. É essa a conversa. Um abraço, tamo junto e fiquem com Deus. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.